Olá, o Ser Empreendedor de hoje vai falar do mundo do agronegócio. A gente sempre fala, pensa em produção e tudo mais, mas você sabia que a tecnologia está cada vez mais ligada a esse setor? E prova disso é a nossa convidada do primeiro bloco, a Vanessa Sabione, que vai contar para a gente qual é essa ligação, qual é o negócio dela, qual é esse empreendimento. Vanessa, seja bem-vinda. Conta para a gente como é que o agro faz parte da sua vida e qual é esse negócio? Primeiramente, obrigada, viu, pela oportunidade de eu estar vindo aqui contar um pouquinho da minha história para todos. Bom, eu sou natural de Ubá, Minas Gerais, sou filha e neta de produtores rurais, nunca atuei na área, né, da produção, sempre acompanhei, né, o meu avô e meu pai. Sou engenheira agrônoma, mestre em fitopatologia, e depois que eu terminei o mestrado, né, eu fui para o mercado, né, para o mundo corporativo do agronegócio, trabalhei na área de marketing comercial de grandes multinacionais, e por estar passando por desafios, né, intrínsecos ao gênero feminino, as questões culturais do agronegócio, eu criei a marca Agromulher, né, e foi lançado em 2017 um portal de conteúdo com o objetivo de promover mulheres nesse cenário, né? Ou seja, o que grandes mulheres, né? Qual que é a história que grandes mulheres do agro têm, o que essas mulheres fizeram, né, para chegar ao sucesso, né? Porque eu sempre queria me destacar profissionalmente, queria fazer carreira, queria ter sucesso, mas estava tendo desafios, né? Então, a gente começou como um portal de conteúdo e nos últimos 5 anos aí, a gente vem trabalhando, né, com capacitação e networking de mulheres no agronegócio. Você falou desse problema, esse calcanhar de Aquiles aí, que é a questão da presença feminina no mundo do agronegócio. Naquele momento, como foi então pensar nesse projeto e trazer parceiros para ele? Na verdade, eu comecei a idealizar o projeto em 2016, né, que eu já tinha uma veia no marketing, criei a marca, comecei a fazer o blog, né, sozinha, e depois que o blog estava no ar, eu nomeei ele de portal, né, para ficar algo assim mais maduro, mais organizado. Convidei uma equipe de colunistas para escrever sobre diversos conteúdos, inclusive sobre as agromulheres, e aí a gente começou a trabalhar com eventos digitais, né? A gente começou a se inserir nesse universo digital. Naquela época, eu lembro que eu fui a primeira mulher que comecei a fazer lives no Facebook, né? Comecei a falar de produtos, né? O agronegócio estava muito pouco na mídia ainda, né? E foi só depois da pandemia que a gente sofreu uma verdadeira revolução digital nesse mercado e a gente conseguiu desbravar e atuar com mais força, né? Hoje a gente tem grandes projetos em ativa, que são um projeto junto com a Nestlé, né? A gente participou aí da estruturação do primeiro núcleo de mulheres pecuaristas que fornecem leite para a Nestlé. E a gente tem também um projeto junto à Cooperativa Cocamar, que é uma das maiores cooperativas do agro, que criou o projeto, aí, o núcleo, né? Mulher Mais Agro Cocamar, né? Uma cooperativa que tem mais de 50 unidades aí espalhadas pelo país. Então, a gente está sempre, a gente presta serviços hoje, né, para as empresas com foco em capacitação de mulheres, formação e gestão de núcleos, treinamentos, eventos, conteúdo digital, né, para acessar essas mulheres. E a gente também agora tem o Marketplace, que é uma nova frente da Agromulher, que tem como objetivo gerar oportunidades de emprego para várias mulheres em todo o país, né? Qualquer mulher hoje que queira ter uma oportunidade de ser consultora da nossa plataforma e ganhar na comissão da venda de produtos, ela vai ter que um plano de carreira para ela poder se inserir no mercado e não ficar aí desamparada, né? Sem trabalhar e sem fazer dinheiro, né? Vanessa, como é para você empreender e, de certa forma, digamos que inspirar outras empreendedoras, até com essa oportunidade que você acaba de falar do Marketplace? Eu acho que o mais importante, assim, porque empreendedor, né? Eu acho que hoje em dia, no cenário que a gente vive, está tudo muito difícil, né? A gente acaba que tem que ter um perfil empreendedor para dar conta de fazer tudo, porque senão a gente está trabalhando mais e ganhando menos, né? Eu acho que o mais importante hoje é você ter propósito no que você faz, né? Porque o propósito ele vai trazer transformação para a vida das pessoas, você vai deixar um legado e você vai ter um sentido, né? Que conecte você ao seu negócio, né? Porque apesar de ser um negócio, de ser números, né, de ser um ambiente aí
que a gente presta serviços, né, angaria recursos aí das empresas, a gente tem um propósito, né? E quando a gente fala de mulher nesse mercado, é âmbito social. Então, o que eu aprendi nesses últimos anos é que a gente precisa ter muita delicadeza quando vai permear nesses assuntos, né? Principalmente porque a gente está falando de mudanças culturais, e a mudança cultural não é de um dia para o outro, né? Então, assim, com todas as minhas experiências, né, com todas as minhas pivotagens aí que no universo do empreendedorismo, né, a gente cai e levanta com uma facilidade, né? Então, o mais importante que eu tenho que dizer para vocês é o propósito, né, que é o famoso porquê. E hoje muitas empresas elas patinam nesse propósito, né? E eu vou dar uma dica para vocês, tá? Se vocês querem encontrar o propósito de vocês ou o propósito do negócio de vocês, existe aí uma técnica do um pesquisador famoso, que é o Simon Sinek, a técnica Golden Cycle, né, do círculo de ouro. Ela é de dentro para fora. O que, como e porquê, né? Porque o seu porquê é que vai trazer aí um valor para o mercado. Você não vende Coca-Cola, você vende um conceito, você vende sabor, refrescância, alívio, né? O que você está entregando de valor para o mercado, né? Seja com o seu trabalho ou seja com a sua empresa, né? Eu me baseio muito nisso. A gente está falando de um mercado que você inclusive falou dessa questão das mulheres, né, que vendem o leite para a Nestlé, com o trabalho com a cooperativa também. A gente tem aqui, principalmente, estou falando da nossa região, um número de mulheres cada vez maior participando da produção agrícola e formada por pequenas produtoras, né? Até muitas vezes daquela produção elas têm um produto secundário e tudo mais. Como você analisa hoje, qual é a visão com essa mulher que é produtora e que precisa, de certa forma, aprender a fazer daquela, digamos que daquela pamonha um grande negócio, daquele doce de leite um grande negócio, ou pensar em escoar para uma grande empresa? O que você diria para essa pessoa? Muito interessante a sua pergunta e foi baseada muito nessa demanda, nessa dor do mercado que surgiu o marketplace, tá? Porque você imagina a produtora rural, ou a mulher gestora agrícola, né, de pequena, média propriedade, ela cria um produto para gerar valor naquilo que ela está produzindo, para ela ganhar mais, ter mais lucro, né, e poder crescer financeiramente. Um grande desafio dessa produtora ou gestora agrícola é escoar essa produção ou o seu produto, né? Então, hoje, você não basta apenas você ter um excelente produto, você tem que saber se comunicar, divulgar, fazer marketing, né? E o marketplace coloca todos esses produtos, todos esses negócios das mulheres no mercado, né? Conecta as mulheres com o mercado do agro para que elas possam vender e se relacionar de uma forma mais fácil, né? Porque o mercado do agro ele é nacional, ele é gigantesco e nem sempre a gente consegue fazer esse marketing tão eficaz, né? E o marketplace ele conecta a gente com o Brasil inteiro, né? Digital. Às vezes você não consegue fazer uma venda local, mas você faz uma venda online. Às vezes você não tem tempo para divulgar e vender o seu produto, você então vai ter uma ferramenta, uma plataforma para ajudar você a fazer negócios e ainda ter um espaço, né, para cadastrar os seus produtos e ter a sua loja online. E eu acho muito importante também a gente falar que quando a gente entra dentro desse universo de mulheres do agro, né, a gente tem as mulheres do campo, produtoras, gestoras, as filhas, as esposas, né? E a gente tem também as mulheres colaboradoras, que são as grandes profissionais aí nas empresas do agro, né? Que o agro emprega quase 2 milhões de profissionais e mais de 50% são mulheres, né? Então, a mulher ela não está só no campo, lá com o pezinho na areia, ela está dentro das organizações, fazendo pesquisas, compondo quadros administrativos, quadros de marketing, né? Então, assim, nós hoje, né? Por que a gente fala de mulher? Porque a mulher ela está muito mais conectada, a mulher é mais comunicativa, a mulher ela forma núcleo, né? Formam grupos, grupos eles fortalecem ideias, né? Uma pessoa sozinha ela é fraca, mas em um grupo, né? Uma ideia toma corpo. A mulher ela é mãe, ela incentiva aí a sucessão familiar dos negócios, né? Ela provê a família e a mulher também tem um lado mais sensível, né? A gente tem aí uma emoção mais à flor da pele, mas isso é um super ponto positivo nosso, né? Traz mais sensibilidade, traz mais empatia, né? E a mulher hoje ela tem grandes fortalezas, né? Que é essas que eu citei para vocês aí do gênero feminino,
que nos colocam em posição de destaque. Sem falar que a gente consome mais, a gente compra, vende, negocia, liga para a amiga na hora para avisar, olha, comprei, o preço está bom, vai lá e compra também para você não perder, né? Então, a gente tem uma série hoje aí de atributos, né, que fazem com que a gente cada vez mais cresça, né, esse destaque nesse mercado. Uma última pergunta. Olha, tanto se fala de influenciadores digitais, tal, você é uma agro-influencer digital. Como é basicamente ser uma influenciadora no segmento agro? Como é isso? É uma responsabilidade muito grande, né? E o meio digital também, ele cobra muito da gente, né? Eu falo que eu hoje atuo com comunicação, mas de uma forma bem mais focada em conteúdo e informação, e até porque o mercado do agro está começando agora no mundo digital, né? Se você pegar o mundo digital fora do agronegócio, né, os grandes influenciadores, né, as grandes mídias, a gente ainda está bem pequenininho, perto, né, do que o mundo lá fora já está fazendo. Então, assim, você ser um influenciador digital no agro hoje é uma oportunidade excelente de trabalho para você crescer, para você se destacar e ainda promover o seu negócio, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está ali impactando a vida de outras pessoas e a gente tem que ter muito cuidado, né, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente transmite, né? Então a gente tem que se preocupar em trazer coisas boas, trazer informação, trazer conteúdo, trazer network, né? E principalmente porque o mercado é relacionamento puro, né? Estar no agronegócio hoje é um segmento economicamente grande, mas quando a gente fala de relacionamento pessoas, é um mercado que todo mundo se conhece. E quanto mais legado e transformação você trouxer, mais o seu trabalho vai ser valorizado, né? Mais você vai ser visto e lembrado. Vanessa Sabione está falando com a gente, ela que é CEO da Agromulher, o futuro do seu negócio. Futuro do meu negócio. Nossa, eu espero, sim, de coração, que a gente consiga aí, né, empregar muitas e muitas mulheres em todo o Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, e que todas essas mulheres possam ter toda a base de conhecimento necessária para crescerem, né, nos seus negócios, crescerem nas suas vidas, organizarem aí, terem mais qualidade de vida, controlarem a ansiedade, né, focarem no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, né? Porque a gente vive num ambiente que sempre foi muito masculino, né, machista, e que a gente está lidando com questões culturais. E o tanto que é importante a gente cuidar da nossa cabecinha, cuidar da nossa mente, para que a gente consiga suportar todas as mudanças que ainda estão por vir, né, na nossa vida. E também, gente, focar no autoconhecimento, né? Porque se você não sabe quem você é e onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir trilhar um caminho de sucesso, né? E é isso que eu espero para todas as mulheres aí que estejam conectadas com a Agromulher. Muito obrigada pela sua entrevista e a gente se vê numa próxima oportunidade. Eu que agradeço e eu estou à disposição, gente. Muito obrigada, viu? E assim a gente encerra o primeiro bloco do Ser Empreendedor. Daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. De volta com o Ser Empreendedor, que hoje fala sobre agronegócio. Olha só, gente, a questão da tecnologia é tão importante nesse setor que a gente vai conversar agora com o Fabrício Ramos, ele que é advogado e agora ele é responsável por uma Legaltech, que é uma empresa de assinatura e gestão de contratos digitais e que está cada vez mais focada também no mundo do agronegócio, inclusive resolvendo inseguranças jurídicas dos profissionais do campo e aí outros meios também, mas quem vai detalhar para a gente é ele, o nosso convidado de hoje. Fabrício, seja bem-vindo. Me fala sobre, porque a gente fala sobre fintech, agrotech, tal. O que é a Legaltech, então? Boa, primeiro, obrigado pelo convite, né, pelo espaço aí para contar um pouquinho da Lex e como a gente vem com as Legal Techs, né, ajudando também o mercado do agro. O Legal Tech não é nada mais, nada menos do que empresas que usam tecnologia para assessorar o mundo jurídico, né, e resolver questões e problemas jurídicos.
Mas é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de problemas jurídicos, né, não é só de escritório de advocacia ou de empresas. Todos os setores acabam precisando de contratos, precisando de tecnologias que vão melhorar os seus processos burocráticos. Então, apesar da gente ser uma legal tech, né, que é super focada em melhorar e otimizar fluxos contratuais, a gente tem clientes que são do mercado agro, clientes que são do mercado de esportes, clientes que são do mercado de mídia. Então, além, né, de fintechs e de agrotechs, acho que as legal techs também têm um mérito de ser transversal em termos de outros setores. Então, a ideia é que a gente consiga empoderar departamentos jurídicos de diversos setores, de diversas áreas, com tecnologia, e aí no agro especificamente, para melhorar a elaboração de contratos, melhorar a formalização e assinatura de contratos que o agro precisa e conseguir tornar todo esse ambiente, além de mais seguro, mais juridicamente sustentável. Agora me fala de como foi esse encontro aí com o Rafael e como foi essa decisão para que vocês, então, abrissem e formatassem esse modelo de negócio. Então, Mirna, é uma questão bem interessante assim para a gente, porque a gente foi incubado num escritório de advocacia, na verdade. Então, a gente é uma startup que nasceu em um contexto um pouco diferente, né? Você não imagina um escritório de advocacia sendo o local no qual uma tecnologia vai eclodir. Mas a gente deu muita sorte de achar esses parceiros logo no começo, né? Um escritório aqui de São Paulo, que deram um subsídio para que eu e o Rafael a gente pudesse entender quais eram as dores que empresas que lidavam com contratos tinham e a gente formular o projeto que era para ser da Lexio, né? E Mas, aí, ó, mas só um pouquinho, quero que você volte um pouquinho antes ainda, Fabrício. Naquele período, até vocês encontrarem um escritório, vocês tinham um projeto já de uma startup nesse modelo? O que aconteceu que vocês chegaram nesse lugar? foi meio que vamos dizer assim, um match perfeito, porque a gente tinha muita vontade de criar questões tecnológicas, de criar produtos, a gente não sabia muito bem o que. Isso é algo que eu e o Rafael, desde a faculdade, a gente sempre teve esse interesse. E o escritório tinha todo o know-how e eles sabiam que eles precisavam criar uma solução de contratos. O que ia ser, o que ia fazer, como ia ajudar, aí foi responsabilidade nossa em 2 anos para descobrir. Mas eu acho que assim, o passo atrás foi esse, né? A gente encontrou um escritório com portas abertas para deixar a gente pensar e entender os problemas do mercado, e a gente com essa vontade de trazer tecnologia para o mundo do direito, né? Então, eu acho que foi um momento de encontro muito propício, porque o escritório tinha os recursos e a gente tinha o tempo e a vontade de colocar o projeto em pé. E aí, óbvio, quando a gente entendendo que o escritório, com seus clientes e o que o mercado precisava, então empresas do setor agro, empresas de outros setores, a gente falou assim, não, então vamos criar uma plataforma para ajudar eles a criar contratos, assinar e gerenciar de uma maneira melhor, porque isso ainda não tem muito bem feito no mercado. A partir do momento em que vocês criaram a plataforma, como foi, depois dessa incubadora, fazer a captação de clientes? Foi algo bem fácil? Nunca é fácil, assim. Acho que a gente teve, acho que eu vou dividir isso em 2 pontos, tá? A gente teve uma facilidade pela incubadora, né? O escritório abrir muitas portas, então eles conseguiram com que a gente conversasse com grandes empresas, a gente entrasse lá até para fazer testes. Então, antes mesmo de cobrar para o serviço final, a gente já tinha contato com alguns clientes e rodava protótipos. Fizeram Mas uma network. vez que a gente, exato, networking, é abrir porta. Fala assim, isso aqui é o Fabrício, isso aqui é o Rafael, conheçam tal empresa. E aí, a partir daí, a gente se vira, né? Mas essa questão de adquirir clientes, ela é, até hoje, assim, um desafio nosso, que, ó, depois de 3 anos de mercado, a gente melhorou muito, a gente já consegue isso com uma atração grande, mas pelo tipo de produto, né, que a gente vende, muitas pessoas com quem eu converso, até no meio agro, são advogados. Então, até assim, eu tenho que convencer que o advogado está no momento de precisar, do departamento jurídico se modernizar. Então, aí tem um processo de venda que ele é muito legal quando você vê na prática depois, mas até dá aquele estalo de que eu preciso me atualizar, às vezes é um desafio. Mas e esse desafio de ser o Fabrício advogado e o Fabrício vendedor, como é isso? Vou te falar que o Fabrício advogado praticamente nem existe mais, assim, porque uma vez que a gente entra nessa, né, é difícil acho que um pouco voltar. Mas eu diria que o mais importante, né, porque querendo ou não, com quem eu falo na maioria do meu dia a dia para apresentar o produto são advogados e advogadas.
Então, e aí essa é uma questão que acho que eu aprendi muito quando eu comecei na plataforma, que eu achava que linguagem de tecnologia e programação era muito difícil. Eu vim do mundo do direito, né? Advogado é muito pior. É muito mais difícil para uma pessoa leiga entender o que advogado fala do que um programador acaba escrevendo, acaba falando. Então, eu diria que sim, nesse processo de vendas, ter as ferramentas para entender como a cabeça de uma advogada, de um advogado funciona, ela me ajuda na hora de eu mostrar o produto, na hora de entender quais são as dores. Então, eu acho que nesse ponto, o Fabrício advogado, ele ajuda o Fabrício empreendedor e vendedor, mas muito mais com a tradução do que e como falar com o advogado do que necessariamente com o conhecimento técnico. Tá? Qual o nível escalável que hoje vocês estão? Alto. A nossa ideia é atingir o máximo de empresas, médias e que estão crescendo. Claro que a gente tem alguns clientes bem grandes, mas para escalar, né, a gente sabe que é muito mais fácil pelo ciclo de vendas que a gente tem, pelo CAC, empresas médias, porque a nossa implantação ela é muito fácil. Então, normalmente a gente vê, né, que software as a service, e aí eu respeito muito empresas que fazem isso, mas eu sou muito contrário, que é aquela questão que assim, olha, eu vou te cobrar 3 meses de uma pessoa que vai te ensinar, que vai fazer fluxos para você, e tem valor, óbvio, esse tipo de contratação, mas o nosso modelo é diferente. Eu quero que a TV Câmara Campinas ela contrate a Alexio amanhã, e daqui a uma semana eu já consigo ter a garantia que você está usando bem, sem precisar do auxílio do Fabrício, auxílio do Rafael, auxílio da nossa equipe. Então, é até um pouco diferente quando a gente fala com advogados, porque eles falam assim: ah, não, mas então esse aqui é o preço que estão firmando, mas cadê o custo de implantação? Cadê aquelas horas que você vai cobrar de uma pessoa que vai ficar aqui na minha empresa durante 30 dias? Assim, ah, isso não tem, não é isso que eu quero. E acho que isso também torna o nosso produto muito mais escalável. Mas é o quê? É uma plataforma intuitiva, inteligente? É isso? Isso, exato. A ideia é que seja o mais intuitiva e fácil de usar possível. E por que que e às vezes quando a gente fala isso, né: "Ah, então, mas eu já tenho Nubank, eu já tenho outros lugares que eu uso, eu tenho isso". Quando a gente traz isso para a realidade corporativa de departamentos jurídicos, quando a gente foi abrir, vamos dizer assim, a caixa preta dos departamentos jurídicos que a gente começou a conversar, a gente viu que o que saía de lá de software, ou era software que o comercial contratou que o jurídico estava improvisado, aqueles softwares que tem cara de software, né? Então tem cara de sistema de década de 90, década de 80, que é algo que a gente via que não tinha mais tanto valor, que trazia uma dificuldade para o uso. Então, a gente investiu muito na experiência do cliente, na experiência do usuário, para provar também que resolver questões legais, resolver questões jurídicas, não precisa ser feito daquela forma engessada, daquela forma difícil. Então, a ideia é que seja algo intuitivo, fácil de usar, fácil de implementar e que com 2, 3 dias eu já esteja criando contratos em 4 minutos, que eu já tenha contratos assinados em menos de um dia, que eu tenha todas as informações em um lugar só. Então, a ideia é para ser rápido, fácil e sem cobrar aqueles custos absurdos de implantação que outros softwares fazem. E quando vocês, tiveram essa ideia, por exemplo, de atuar em vários meios, inclusive profissionais do campo, meio esportivo, que é outro meio também que cresce muito, como vocês continuam usando esse networking para fazer esses segmentos? Como que é essa questão de você pensar? Estou dizendo isso, Fabrício, porque agora há pouco eu entrevistei no primeiro bloco do programa, a Vanessa, que ela tem justamente uma empresa chama Agrotech, que trabalha justamente com a questão de ela é uma digital influencer no mundo agro, tem marketplace, uma série de coisas. Então a gente percebe, eu estou falando em especial do agro, que ainda é um setor que precisa muito ser explorado do ponto de vista da tecnologia, até porque a gente pensou primeiro nas máquinas produtoras que foram automatizadas, né, o modelo de produção, mas a gente ainda não pensa no modelo, por exemplo, do escoamento do produto, no modelo de contrato. Eu queria que você falasse dessa questão de qual é a visão que o empreendedor tem que ter quando ele pensa em entrar em setores como este, até então, digamos que não tão explorado assim. Eu achei essa avaliação perfeita, assim, que você fez com relação à questão do investir em maquinário pesado, a gente tem todos os hardwares, a gente tem o campo automatizado, mas e os processos por trás dessas empresas que vão operacionalizar, né? E é exatamente aí que que eu vejo o Alexio no mercado agro especificamente atuando. Então, assim, acho que é uma leitura muito boa
E aí acho que com a questão que você falou, como a gente chega para essa pessoa para conversar. Eu vou até contar uma estratégia nossa que ela foi bem sucedida, porque o mercado agro, eu acho que, claro, todos os mercados ainda, eles são muito baseados na confiança. Então, o diretor de empresa, a diretora, ela confia muito numa figura que é o advogado, por exemplo. Então, se o advogado apresenta uma solução como Alexio, a gente entra com outro tipo de conversa lá dentro dos processos burocráticos. Então, a gente tem algumas parcerias com alguns escritórios de advocacia que nos apresentam esses clientes. Então, ao invés de eu chegar só numa empresa e eu tento mostrar só o meu produto, às vezes a pessoa ainda é reticente, às vezes a empresa familiar, apesar dela ter faturamento gigantesco e atender clientes internacionais, às vezes os processos ainda são familiares. E eles ainda confiam muito no advogado da empresa como a pessoa que vai trazer essa estruturação. Então, a gente teve alguns casos legais de empresas grandes, empresas renomadas do mercado agro, que abriram a porta para o advogado, e esse advogado específico, ele era muito para frente em termos de tecnologia, e ele apresentou o Alexio como um possível braço do que a gente poderia fazer para ele. Então, essa percepção de que ainda tem processos para melhorar nessas empresas e que o networking ainda é muito importante, levou a gente a como é que a gente pode tirar essa pessoa com pessoas de confiança delas. Então a gente tem conversas com consultores, com advogados que nos apresentam essas empresas para a gente conseguir mostrar o que a Alexio traz e a gente já vem com essa chancela dessas pessoas também. Queria que você falasse um pouquinho. Vocês, a Alexio, ela existe desde quando? Desde 2018. 2018, vocês são basicamente bebês. Posso dizer assim, bebês. Eu queria que você falasse a questão de, já participaram de alguma rodada de negócio? A gente sabe que muitas vezes o mundo digital das startups precisou, inclusive, ficar muito nesse período de pandemia, nessas rodadas, mas a gente vê que tem feiras agora, voltando até de forma presencial, com rodadas, com uma série de coisas, participando de aceleração. Quais os planos, então, Fabrício? Então, assim, falando primeiro, acho que da história depois dos planos, né, a gente foi, como eu falei, a gente nasceu em 2018, a gente foi incubado pelo escritório, a gente ficou lá até o final de 2019. Quando começou a pandemia, a gente estava buscando coworking, uma semana antes fechou tudo, então a gente ficou em home office e isso foi, acho que, uma boa escolha no momento. Mas com relação à questão do investimento, né, o próprio escritório, além de incubar a gente, eles investiram. E aí, qual que foi a nossa vantagem, né? E assim, eu não sou aquelas pessoas que ficam buscando o lado positivo da pandemia, porque eu acho que é um momento muito difícil para todo mundo, né? Mas para negócios digitais, a gente conseguiu crescer bastante nesses últimos 2 anos, então 2020 e 2021. O que fez com que a gente conseguisse segurar ao máximo rodadas e investimento. Então a gente conseguiu preservar o cap table, conseguiu crescer a equipe e escalar o negócio sem precisar perder muito da nossa participação societária. A gente sabe que para dar um próximo passo a gente precisa de investimento, é algo que a gente está interessado, e aí a forma de que isso vai ver, seja com investidor anjo, com investidor estratégico, com venture capital, a gente ainda está pensando a maneira como a gente vai fazer isso. Mas muito provavelmente em 2022 a gente deve ir no mercado mais para o meio do final do ano, para que a gente consiga tracionar. Porque o que eu acho, e aí falando dos nossos desafios, tá? Eu acho que hoje a gente tem uma plataforma que entrega um produto muito bem feito, muito bom, acho que a gente tem processos consolidados, mas a gente precisa de vendas. A gente precisa crescer e escalar o produto. Para a gente fazer isso, aí acho que um pouco de investimento ia ser importante para a gente. Mas felizmente a gente conseguiu crescer de uma maneira bem orgânica, né? Então, assim, fecha um cliente, contrata mais uma pessoa para trabalhar com a gente. Então, aquele passo para a startup se estabilizar, né, é o que a gente conseguiu nesses últimos 2 anos. Tá certo, parabéns aí pela estratégia, pelo negócio. A gente espera que você possa, em uma outra oportunidade, voltar aqui e contar desses feitos em 2022. Muito sucesso, Fabrício, e manda também um beijo para o Rafael. Pode deixar, sem dúvida. Muito obrigado aí pelo espaço e também fico super à disposição para a gente conversar de contratos, de agro, do que for, eu estou aqui. Tá certo, então. E a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode mandar a sua sugestão através do WhatsApp da TV Câmara Campinas. É o 19 97829 3776. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais e conferir outros temas que trazemos aqui no Ser Empreendedor no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vai lá na playlist do Ser Empreendedor e aí você encontra muitas entrevistas. Até um próximo programa.